daqui a pouco vou apresentar para vocês, porque olá a todos, mais uma vez estamos aqui no Blitz Cultural, esse programa que é tão gostoso e feito com tanto carinho para vocês, gente. Confesso para vocês que eu fico ansioso toda semana para trazer um convidado aqui para vocês, para a gente conversar, bater um papo e dizer que eu tenho muita sorte nos convidados que eu tenho trazido aqui a cada semana. Tem sido uma relíquia para esse programa, tem sido uma relíquia para vocês. Vocês sabem que é feito com muito carinho, com muita dedicação e não é à toa o alcance que nós estamos tendo. Mais de 8 milhões de acessos todos os meses, e eu não canso de falar isso, porque é graças a vocês que estão sempre contribuindo para que esse programa chegue ao topo que ele está e que a VRT Channel está sempre ultrapassando cada vez mais vários horizontes com diversos parceiros. Tem parceria com a Soul TV, com diversos outros canais fechados e abertos, mais de 1.000 cidades do Brasil, mais de 175 países. E para chegar o máximo possível para que vocês possam nos assistir, reassistir quantas vezes quiserem, com uma programação imensa. Aqui na VRT Channel a gente tem todo tipo de programação, seja gastronômica, para os amantes de cinema, de literatura, de música. Aqui o Blitz Cultural que engloba quase tudo isso aí e está sempre aqui com tanto afeto, com tanto carinho para vocês, gente. E é o seguinte, vocês sabem que estamos lá toda segunda-feira às 21h30, sem falta aqui, coladinho com vocês. Eu quero agradecer muito por vocês abrirem o espaço aqui na casa de vocês, para que nós estamos aqui sempre juntos, trocando essa ideia, trocando essa energia. E falando também para vocês que após o programa passar aqui, tanto esse quanto todos os outros que já passaram aqui, vocês podem rever todos eles no portal Mundo GTV. Esse aqui, na próxima semana, também vai estar lá. Então você acessa o portal mundogtv.com.br e assiste com todo carinho, compartilha, divulga para os amigos. E após isso aqui também vai estar divulgando e está disponibilizado no Instagram, Facebook, o YouTube, em todos os lugares e plataformas possíveis para que possa alcançar vocês o máximo possível aqui, para que vocês sempre tenham em mãos aqui o Blitz Cultural. Então, enfim, vamos lá apresentar o nosso convidado, gente, de hoje. Vocês sabem como está maravilhoso o nosso programa. Toda semana está muito bom, bombando cada vez mais. E hoje eu vou falar com quem? Vou falar com o Luiz Poeta. O próprio nome já diz, né? Ele é um poeta, escritor, tem diversos prêmios ao longo de sua carreira. Começou nas artes aos 13 anos de idade, é membro de diversas academias de letras no Brasil e no mundo. Escreve para jornais na Espanha, Portugal. Além do mais, ele é artista plástico. Então, vocês têm noção de como vai ser o nosso programa hoje. Isso é só um apanhado geral e vou contar aqui um segredo para vocês. Geralmente, quando eu vou trazer um convidado, ou eu já conheço alguma coisa dele, da arte dele, ou então ele me manda um release, a gente monta uma pauta, ou a gente conversa e tal. Hoje vai ser diferente. Lógico, eu fiz alguns estudos aqui e tudo mais, mas o Luiz, a agenda dele é um pouco complicado, a minha também. O Luiz me ligou hoje, falou, Daniel, vamos fazer isso, tem pauta? E eu falei, vamos. Não foi isso, Luiz? Antes da gente continuar, Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Blitz Cultural, rapaz, apresentando você aqui para o pessoal. Uma honra para mim. Meu nome é Luiz Poeta, é um nome patenteado, mas o meu nome realmente é Luiz Gilberto de Barros. Eu escrevo contos, crônicas, romances, poesias o tempo inteiro. A poesia brota em mim como uma flor inesperada num tronco seco. Pois E é, eu sou é uma artista mente, plástico, hein? Mente brilhante. coloquei algumas telas aqui, eu não sei, essa daqui é uma delas, pintadas com esmalte de unha. Atualmente eu estou fazendo uma experiência com esmalte de Luiz, unha. mostra de novo para a gente, para eu poder mostrar, para falar para o pessoal dessa tela. Gente, olha para isso aqui, essa obra do Luiz Poeta e também artista plástico, gente. Ele fez essa tela aqui com esmalte. Tem gente que não consegue sequer pintar a unha com esmalte. Olha para isso. O pincel de esmalte é meio complicado. Ontem eu estava pintando uma. Dá para ver aí? Dá para ver duas índias. É, essa aqui é mais escura, ainda está Linda, sendo linda, linda, linda. elaborado. Há, há vários aqui, eu não sei se dá para vocês Dá para verem, ver. né? Eu fiz aqui, vou descer um pouquinho a tela para vocês verem. Opa, olha. Aqui é o meu andar de arte, né? É o segundo andar onde a guitarra, contrabaixo, eu toco violão, sou compositor também.
Na Pois época dos é, festivais rapaz. universitários, eu ganhei o primeiro lugar na faculdade onde eu estudava. Ganhei uma Caramba. bolsa integral. O melhor prêmio que eu recebi foi uma bolsa integral pela arte, né? Porque eu ganhei o primeiro lugar no Festival Universitário de Música Popular Brasileira. E também ganhei na própria faculdade Festival de Poesias com duas empatadas no primeiro lugar. Foi uma coisa Como é que incrível. pode isso? Você ganhou duas empatadas em primeiro lugar, rapaz? Já ganhei umas 3 vezes isso. Caramba, era você ou você, né? Não, eu digo que eu sou coautor de Deus. Ele faz, eu copio dele. Quando a coisa dá certo, Acredito eu plenamente. tenho, eu tenho certeza que não sou eu quem escreve. Não sou um cara plagiador, não sou um cara parafraseador. Eu normalmente não cito autores. Eu gosto de criar minhas expressões e eu faço vários prefácios. Eu tenho prefaciado vários livros. Agora fiz um pós-fácil de uma escritora e faço de vários. Eu tenho uns 40 prefácios já realizados até. Caramba. Ô, Luiz, você falando isso, você é um escritor de Deus e é muito bacana isso. Tem muitos escritores que têm, vários artistas, vocês que estão nos assistindo, e principalmente artistas, sabem que cada um tenha, sei lá, uma maneira de se preparar, um ator antes de entrar em cena, ou um artista antes de fazer uma tela, e sempre tem aquela, como se prepara, quanto inspiração, que tem os seus as suas preocupações. Eu tenho uma também. Você falando de Deus, eu sou uma pessoa religiosa, e sempre antes de eu escrever a primeira linha, o primeiro parágrafo, rapaz, eu tenho que pedir inspiração. Se eu não pedir É verdade. inspiração para Deus, não sai uma linha, seja o que quer que eu Pode, venha escrever. você pode ter certeza que isso é real mesmo. E Eu, por isso que eu, eu eu acredito que hoje você está mesmo, falando. eu estava molhando minhas plantas, eu escrevi um negocinho, não acabei, que diz assim, Oh, a inspiração não marca encontro com o amor, nem com a dor, é, ela é filha do momento. Se o pensamento é envolvente e sedutor, ela transforma a abstração em sentimento. Escrevi isso oh, hoje porque era rapaz, o que que eu coisa tinha falado. bacana. Gente, olha que A coisa arma linda aqui. é minha arma de pequeno calibre, é a poesia, porque Oh. ela é uma arma pequena, mas com um projétil poderoso. Rapaz, A sua atinge também, eu já vi que você muito, também rapaz. é um grande escritor, Oh, rapaz. jornalista, me deixa muito emocionado e feliz e honrado por estar com você. Uau, é uma honra Nosso toda papo está minha. tão intimista, lírico e espontâneo que eu esqueci de te agradecer o privilégio de estar com você, meu irmão. Mas o meu público que agradece, porque é um presente para todos eles do papo que nós vamos ter aqui hoje. Luiz, já que você tocou nesse ponto de religião, de Deus e tudo mais, todo mundo sabe que eu também sou cristão, apesar de em algumas topadas a gente é obrigado a xingar, mas eu me sinto, então, na liberdade de falar com você sobre alguns assuntos desse tema que você comentou aí, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, que isso Jesus já pregava sobre esses dois mandamentos que são os mais importantes, que ele tem 10 mandamentos da Bíblia, você respeitando esses dois, você respeita os 10 ao mesmo tempo. E também já é bíblico, eu cito isso até em um livro meu, O Último Degrau, que fala sobre depressão e suicídio. Eu cito nesse livro esse texto bíblico, dou a sua seu devido crédito, que é de Deus, que ele falava que Claro. o amor iria se esfriar. E o que a gente vê hoje? Que o amor esfriou, rapaz. Você falou, temos que ter cuidado com as palavras, porque hoje muita coisa mudou. Muita coisa precisava mudar referente às palavras. Hum. Eu vejo que eu fui fazer uma correção de um livro que eu lancei há muitos anos atrás, e quando eu estava relendo para reescrever algumas coisas, eu percebi o quanto tinha palavras ali que eram ofensivas, palavras que não se usa mais hoje, que a gente, pelo tempo que vivíamos, era comum. Então eu falei, caramba, essa palavra eu não posso usar. Como é que eu usei isso antes e não percebia? Então a gente é muito criativo. Por exemplo, tinha a mesinha de canto e no livro eu escrevia um criado mudo. Eu falei, meu Deus, a gente escreve sem ter noção pela educação e pela cultura que nós tivemos dessas palavras e a gente vai levando isso no decorrer do tempo. Tem que ser quebrada. E isso realmente precisava ser quebrado, como diversas outras palavras tanto de cunho racista, machista, homofóbico, xenofóbico e tudo mais. Isso.
Mas voltando um pouquinho para o que você falou, temos que ter cuidado com as palavras, porque hoje, como o amor se esfriou e que já era bíblico, que iria esfriar-se, tá tudo muito também perigoso. Tudo você é cobrado. Nós que somos formadores de opinião e somos artistas e temos uma mente assim ampla, e muitas vezes a gente quer expandir e a gente sabe, não estou falando de palavras de baixo calão ou de racismo e tudo mais, gente. Já estou tocando em outro assunto aqui, em que temos que ter cuidado em tudo que a gente fala, inclusive em opiniões que nós tenhamos. Nós tendo opinião aqui religiosa já é um motivo para que sejamos cancelados e criticados, porque tem que ser um momento laico, como o Estado é laico, e isso nós respeitamos. Vocês sabem que eu converso com todas as pessoas aqui, de todas as religiões. Lancei um livro sobre o artista plástico Ed Ribeiro, que é um artista que eu amo, premiado no mundo todo, e ele é conhecido como o pintor dos orixás. O livro, eu cito a arte e o artista, não a religião. Então, é um respeito geral. Eu sei que estou me prolongando um pouco aqui no assunto, já vou jogar a palavra para você aí, ô Luiz, mas é isso, porque hoje em dia nós somos atacados por qualquer opinião que nós tenhamos, seja de opinião familiar, seja de opinião política, religiosa ou de qualquer outra, artística, nós corremos o risco de ser atacados a qualquer momento, né, rapaz? Queiramos ou não, nós somos formadores de opinião, não é? Sim. Então, tudo que digamos é visto de uma maneira muito preconceituosa mesmo, porque as pessoas Uhum. falam em preconceito, o preconceito ele tem faces. Sim. Entendeu? A sua defesa de uma opinião, de uma tese, do que seja, ela pode ser respeitada, ela deve ser sempre respeitada, mas normalmente você não precisa utilizá-la Uhum. como mapa da tua vida, né? Eu vejo, por exemplo, que a história, nós estávamos falando em palavrões, né? A história, quando você as lê, as histórias, né? Quando você as lê, os livros, quando você os lê, você percebe algumas expressões que atualmente seriam consideradas preconceituosas. Agora, não há como você apagar a história. Não. Eu acho que é preciso que haja um olhar mais reflexivo no que a gente lê. Se você Uhum. lê uma obra escrita em 1920, você tem que lê-la com o olhar de 1920. É isso, ô Luiz. Por exemplo, se você ler Monteiro Lobato, você vai querer É, destruir todos os livros do Monteiro Lobato. A neta dele quer reescrever a história com os personagens totalmente transformados. É disso que você está falando. Como que o Saci não será Saci, a Tia Anastácia não será Tia Anastácia? Imagina isso. uma vez eu escrevi uma poesia chamada Halloween, mas Halloween com R. Hum. Halloween, que é uma poesia em que o Matuto começa a questionar o Halloween americano. Eles dizem que americanalharam a língua portuguesa. Aí eu falo sobre isso e eu me lembro que uma amiga, todo mundo que leu achou interessante, porque eu uso a linguagem do Matuto, minha família é de Matutos, graças a Deus, e a Hum. linguagem do Matuto eu domino com uma facilidade melhor do que dominaria o inglês, francês ou espanhol, sabe? Porque Hum. eu tenho esse DNA familiar de pessoas do interior que falam de maneira arrastada, que é muito Hum. interessante isso. E, e eu me lembro que uma pessoa, das opiniões que recebi, foram várias pessoas que leram isso, gostaram muito, mas uma amiga minha, ela falou, você precisa conhecer a história do Halloween para você falar isso. Ora, eu estava falando sobre o Caipora, o Saci Pererê, Pois. entendeu? Eu até estou me esquecendo de alguns aqui. Ah, falando sobre que o Matuto questionava, ela falou assim, pô, cadê a mula sem cabeça? Cadê o Saci Pererê? Né? Aham. Cadê a Cuca? Né? E Sim. aí a menina falou, não, você sabia que muitas mulheres morreram, a história do Halloween tem a ver com muitas mulheres queimadas? Eu falei, poxa, eu não estou questionando isso. Você entendeu? Eu não Aham. estou questionando, eu estou falando sobre culturalmente, sobre essa imposição do folclore americano, né? Quer dizer, a gente começa a fazer certas coisas é, tem uma música que diz assim: o doutor mandou falar com a língua enrolada,
Everybody macacada. Não sei se você lembra, Everybody Sim. macacada. Quer dizer, era uma crítica a isso, quer dizer, o pessoal achando que nós nos colocando num plano inferior. Sim. Quer dizer, você tem que falar com a língua enrolada, quer dizer, a cultura americana, ela tem que ser absorvida, tem que matar a nossa. Eu, Pois é. particularmente, não acho legal isso. Embora ame as músicas americanas, o blues americano, o jazz americano, o rock americano. E há espaço Agora, não para posso ouvir tudo. o bandolim, nosso samba, nosso chorinho, sabe? As Hum, músicas nordestinas, né? opa, Quando ia a terra ardendo, aí já é ao da subir minha do São raiz. João. Essa eu toco, essa eu gosto. Gosto dessa e de várias, né? Que o Gonzagão é o deus da música nordestina, na minha opinião. Ele é a célula-tronco da música nordestina, chama-se Luiz Gonzaga, E o né? engraçado, Luiz, que muitas pessoas criticam, nos critica se nós mencionarmos ou falarmos alguma coisa referente a uma cultura estrangeira. Apesar do país não dar muito valor à cultura nacional, aos artistas nacionais, eu sempre falo isso aqui. A própria Carmen Miranda, um ícone maravilhoso, foi Para você ver. criticada, tanto é que ela fez a música, falaram que estou americanizada e tudo mais, e morreu em depressão. Imensa, em um dos últimos shows que ela fez aqui no Brasil, foi totalmente rejeitada pelo seu povo. Quantos nós artistas somos rejeitados pelo nosso próprio povo? Quem está nos assistindo aqui, é só olhar na estante de vocês, se vocês gostam de ler, quantos livros de autores nacionais vocês têm, quantos livros de autores estrangeiros. Essa é uma opinião. Quantas músicas, no mês, vamos falar no mês, que vocês ouvem de autores nacionais e quantas de autores estrangeiros. Há lugar para todos, espaço para todos, mas a cultura nacional tem que ser respeitada, tem que perpetuar, com certeza. Eu costumo dizer, por exemplo, que nós somos a coalhada da Academia Brasileira de Letras, né? Existe a nata e a coalhada. É. Agora, o mineiro adora uma coalhada. Então, nós que valorizamos a nossa música, você tem Clube da Esquina, você tem. Se nós formos citar, você vai ver que há vários ícones aí maravilhosos, que a gente ama, entendeu? Então, eu me considero coalhada de todo essas Toda essa nata. publicações que existem aí, porque a nossa visibilidade ela se dá através do Facebook, através da internet, através dos celulares, né? Eu, por exemplo, tenho certeza que você faz isso também, só uso a internet, o celular e as redes, né? Essas redes midiáticas para o bem, para falar Sim. de amor, para falar de poesia, para falar de rebeldia, para falar de algo que me maltrata, né? Hoje em dia, a minha linguagem tem sido bastante metafórica, Uhum. como ocorria em 64, por exemplo, os grandes autores brasileiros foram profundamente metafóricos, né, para driblarem a censura e etc. e tal. E Então, hoje em muitos não dia, conseguiam, mesmo assim eu não sou conseguiam. metafórico para driblar o preconceito. Como eu estava te falando, nós estamos falando agora sobre falar, sobre o quanto o que a gente escreve e tem preocupação nisso, e o quanto a gente usa a internet para o bem. Eu, por exemplo, eu escrevia para alguns jornais sobre política, mas o Luiz, totalmente apartidário. Criticava um lado, eu criticava o outro, criticava o que eu achava bom, eu elogiava, que era dificilmente achar algo bom, mas a opinião que eu tinha sobre alguns assuntos geralmente eram críticas mesmo. E eu tomava pancada dos dois lados. Tomava pancada forte É dos dois lados. inevitável. E aí eu falei, chegou uma hora, infelizmente, chegou uma hora que eu falei, meu, não vou mais escrever sobre, pelo menos por enquanto, sobre política. Mas passei a escrever sobre arte mesmo e tudo mais, porque eu não estava aguentando aquilo, para vocês terem noção do que é. Não estava aguentando tanta crítica, que aí eu falei, não, deixa. Que dos dois lados sempre vinha uma pedrada, aí eu deixei de canto, por enquanto, escrever sobre política, que é um assunto que eu acho muito relevante para a sociedade como um todo. Política, eu gosto de política, apesar da nossa política ser 1000% falha, mas é um assunto que tem que interessar a sociedade. Mas isso não importa. Eu ouvi o que você falou sobre essa nosso posicionamento político. Eu não me posiciono de maneira alguma. O meu posicionamento é familiar,
Com a Hum, família você pode conversar o que você quiser, mesmo assim, às vezes você tem um filho que tem um pensamento ideológico, você tem outro. Então, é. eu acho que o que a gente precisa é se respeitar, e não há respeito mesmo. Não há Uhum. como uma pessoa criticar a outra, sabe? Sobre a posição dela, acho que todo mundo tem que se respeitar. Aí a gente tem que agradecer a Deus pelo país que a gente tem e pedir que daqui para frente tudo corra bem, que a gente evolua cada vez mais, né? Eu acho que a ideia é essa, a ideia Entendi. básica do país é essa. E sabe de uma coisa? Eu tenho 73 anos, vou fazer agora, não Não. sei se cheguei a te falar. Vou Não. fazer 73 anos, com 3 estentes, 80% do coração funcionando, Ixi. vários exames, mas esses 80% eu digo para as pessoas que agora inibiram a entrada de alguns no meu coração. Mas precisa, rapaz. O momento que a gente está vivendo, precisa mesmo inibir. Infelizmente tem que ser assim, sabe? Então, essa nossa visão ela tem que ser sempre voltada para algo melhor para nós, sabe? A gente tem que Sim. pensar assim e a gente no fundo todos sempre votaram contra alguém. Ninguém Uhum. vota a favor de ninguém, vota contra alguém. Com esses 73 anos, eu fico observando em quem eu já votei, e eu Aham. tenho vários botões nas minhas caixinhas de recordações, além das recordações sublimes, né? Aham. Eu digo que lembrança triste nunca foi saudade. Saudade é aquilo que você tem no coração do que foi bom. Se eu quero ser feliz e me lembrar do passado, que eu me lembre dos tempos em que eu soltava pipa, né? Sabe? Que eu É jogava verdade, bola de cara. gude, rodava peão. Eu quero me Hum. lembrar disso, da primeira namorada, dos Eita. namorinhos no portão ou escondido. Então, dos bailes dos quais nós passamos. Eu tocava em banda, não sei se eu cheguei a falar isso com você. Não, não falou. Tem nem um chorinho aí pra gente? Não, Já que você não, já que nós não preparamos olha, uma eu, pauta, eu eu vou estar sou te eu sou pegando aqui. carioca, né, meu irmão? Então, ó, o cantinho, violão, esse amor, uma canção para fazer feliz a quem se ama. Isso aí, E que bacana, cara, que a, sensacional. a música, a música é universal, né, meu irmão? Tem uma musiquinha que eu vou, ó. Eu sei que vou te amar Eita. por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. Oh, rapaz. E cada vez sumir será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Grande Vinícius de Moraes. Que momento nostalgia aqui, gente, aqui com o Luiz Poeta, aqui do Blitz Cultural. Que sensacional, que noite tão deliciosa essa aqui. É, ô Luiz, vamos voltar um pouquinho para um caminho um pouco tortuoso de novo, jogar uma batata quente na tua mão, como eu costumo dizer. Na tua opinião, com a experiência que você tem como poeta, escritor, artista brasileiro, carioca e tudo isso, bom e ruim que existe nesse país, o que você acha que falta para tornar o Brasil uma potência de leitores e de consumo de livros? Eu acho que nós temos que trabalhar um pouquinho a realidade brasileira, né? Eu fui professor a vida inteira, sabe? E eu sempre percebi
no meu aluno o interesse por uma estabilidade social. Eu trabalhei com alunos de vários níveis econômicos, e, né, alguns de uma classe social mais elevada, outros de uma classe social menor um pouquinho, mas havia neles todos a ideia de terem uma ascensão cultural, social, econômica. E eu sempre disse, já que você jogou a granada, eu não vou te devolver, eu vou te botar o pino no lugar, não é? Eu sempre desensinei o que o sistema queria que eu ensinasse. Hum, Porque a cada 4 anos de um governo, desculpa, eu tenho que falar isso, há uma modificação, né? Todo mundo que acha que é dono da verdade e hum, coloca teses ficcionais em cima de, de um sistema educacional. uhum. Só que quando o aluno vai fazer uma prova para os melhores, ele vai escolher o melhor para ele não vai se deparar com uma realidade, ele vai se deparar com uma nova realidade. Não é o que ele estudou que vai cair ali. Isso. Entendeu? Então, quando Entendi. eu trabalhava em escolas Entendi e particulares, senti na pele isso aí. quando eu trabalhava numa escola particular, e eu fui aluno de escola municipal com muito orgulho, muita honra. É complicado esse negócio de falar no tempo em que os professores, sabe, e Sim. alunos tinham um caráter diferenciado, né? Hoje em dia é muito complicado, Não sabe? existia esse respeito, né, ainda. Havia Eu sou dessa época ainda. havia professores que realmente abusavam, mas a gente também abusava demais. Eu acho que o jovem atual, ele é o que nós éramos, sabe? Com Hum. algumas danças fantasiosas, mas é a mesma coisa. Às vezes eu quero criticar uma atitude adolescente, por exemplo, de filhos, netos, etc. E eu me coloco no lugar deles. Eu O falo, não era Luiz, assim, cara. eu tava falando Eu isso era ontem com um amigo. Eu falei, gente, às vezes a gente tem, cara, adolescente é tudo maluco, adolescente de hoje em dia, olha como se veste, é como não sei o quê. Eu fico pensando na minha época, o quanto os adultos odiavam a nós adolescentes, jogar futebol na porta deles. Era uma infância diferente. Acredito com um pouco menos de malícia do que existe hoje, e menos maldade, talvez, não sei. Maldade de um estar no mundo desde que ele foi gerado, mas as pessoas tinham raiva, a gente gritava na porta, aquele grupo, e andava com aquelas roupas que a gente achava que era top, e os adultos já criticavam a gente, já da forma que a gente era, e provavelmente os pais dele já criticavam eles da forma que ele era. Então, cada geração, eu falei, e hoje eu estou criticando os adolescentes, e talvez eu era igual ou talvez até pior. aí você vê, da mesma forma que alguém olhava para os nossos cabelos longos, Uhum. eu manter até hoje, tento manter, ainda não Eu fiquei não careca. posso me dar esse luxo, que eu tenho aqui pouquinho, eu já arrumo aqui, tá disfarçado, tá bom. Da mesma maneira que as pessoas olhavam para os nossos cabelos grandes, que a gente tinha cabelo e barba. Eu sou filhote de Beatle, né? Eu nasci Ah. nessa geração maravilhosa, incontestavelmente maravilhosa. Não tem como negar que influenciam as pessoas até hoje. E quando eles não tinham barba, eu não tinha barba. Quando eles começaram a colocar barba, eu comecei a colocar barba e não tirei até hoje, Aham. sabe? Então, da mesma maneira que o pessoal mais velho que nós nos olhava para os nossos cabelos, para nossas roupas ridículas, que hoje em dia eu olho e fico Uhum. rindo. Eu ia, eu ia tocar na banda com blazer, gola rolê, Uhum. sabe? Aquela calça bocassino, aquele salto carrapeta, que era um sapato Aham. alto. O meu era vinho, meu irmão. Meu sapato era vinho. Caramba! Você já reparou? Hoje em dia o pessoal pode usar vinho, que não tem problema nenhum, mas o meu sapato era vinho, aquele salto carrapeta enorme. Os Hum. sapatos eram mandados fazer, você mandava que eles fizessem o cabelo, você ia ao cabeleireiro para cortar, entendeu? Então, Aham. todo um processo. Da mesma maneira que olhavam para a gente de maneira desconfiada, você ia namorar uma menina, quando chegava à casa dela, que tinha que pedir para namorar, Hum. o pai olhava logo para o seu cabelo. Hoje em dia, você olha para uma tatuagem Eu ia falar isso agora. E a tatuagem, então, na época? ou para um Só piercing. criminoso. Piercing, né? Os jovens colocam Tatua o pescoço, tatua o rosto.
Aí você olha para isso, você não pode olhar para isso de maneira preconceituosa, sabe? Pois é. Há coisas que eu não faria, Uhum. mas eu não posso, por não fazê-lo, né, criticar quem faz. Isso. Aí que entra a palavra liberdade. Liberdade para sonhar, liberdade para ser feliz, né? Até hoje as pessoas apertam a campainha e saem correndo. Pô, quem Que não coisa. sabe? Aí você Verdade, fica cara. rindo disso. Quando eu olho para o jovem, para o meu filho, não, que eles seguem quase que o meu esquema. A minha filha está com. Uma está com 43 anos, né? Minha neta, eu já dancei a valsa com ela. Eita. Eu até que ensinar como é que se dança a valsa, que eu era o pé de valsa incrível nesse período aí. Então, essa visão que se tinha de nós às vezes temos dos jovens. Então, a gente tem que Hum. olhar para isso. Eu falo para os meus alunos que eu aprendi com ele que o meu melhor professor foram meus alunos. Uhum. Meus alunos me deram aula o tempo inteiro. Eu Às vezes eu acredito. interpretava um texto, caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos. Eu dava aula, eu pegava as músicas e fazia a interpretação delas, levava para a sala de aula para os alunos identificarem as figuras de linguagem. E às vezes um aluno, tinha que dar a mesma aula em 3 turmas com a mesma série. Aí um aluno chegava lá e falou: "Só encontrei uma figura nova aqui." E Ah, encontrava mesmo. Às vezes eu passava pela figura, nem tropeçava nela. E o aluno caramba. me mostrava aquela figura de linguagem ou outro tipo de observação. Então, eles Hum. sempre ensinaram. E se o professor não aprende com o aluno, ele jamais vai dar aula nenhuma. Isso é verdade. Ele tem que olhar para o aluno, sabe, procurar entendê-lo, sabe, procurar conversar com ele. Às vezes é difícil. É essa minha crônica sobre o projétil pedagógico. Eu fui trabalhar numa escola municipal distante e eu disse para os alunos que eu gostava de balas. Eu falei: "Eu gosto de balas, porque a primeira aula é a aula que você ganha o aluno." Eu sempre falo isso para os meus Aham. professores. Sem hipocrisia, você tem que falar a verdade para eles, ser feliz com eles, sabe? Procurar entendê-los. E eu falei: "Eu gosto de balas." Aí um aluno gritou lá de trás: "O senhor quer bala?" Eu falei: "Quero." "Então vem aqui buscar." Eu fui lá atrás, eram 3 alunos. O aluno pegou uma bala de escopeta não deflagrada Caramba. e deu: "Aqui é a bala para o senhor." Foi horrível, cara. Eu peguei Nossa. aquela bala, fiquei com ela, dei aula o tempo inteiro com a bala na mão, sabe? Depois a aula acabou e o aluno voltou, chegou para mim e falou assim: "O senhor não vai me devolver, não?" Eu falei: "Devolver o quê? A bala?" "Não, você me deu." Ah. Entendeu? Pô. Mas Ah. devolvi. Depois eu descobri a história dele. O pai era Ah. envolvido com o tráfico, o pai morreu na frente dele, deixou de herança uma escopeta e ele Quem, herdou essa escopeta. Depois ele a vendeu, graças a Deus, pelo papo que eu tive com ele. quem Mas pensou isso isso em tudo, gerou uma. né? Então as pessoas às vezes olham para assim: como é que os professores estão? Há tanta defasagem, né? Há tanto professor que sai da escola. Ora, é difícil ser professor. Eu vejo Hum. as pessoas filosofarem sobre professor, eu fico chateadíssimo com isso. Hum. Filosofam que a educação está fraca por conta dos professores, não está coisa nenhuma, sabe? A educação, ela foi decrescendo. Hoje em dia você olha para o aluno, ele olha a vida de uma maneira muito fora do chão, Sim, sabe? E com a gente cresce chutando pedras, né, meu irmão? verdade. Sabe? Nós também não podemos ensinar isso para os alunos. Ensinar a chutar pedras e dizer: "Ai, meu dedinho." Não há como você fazer isso. É Agora, você não pode. porque é Seu muito aluno, individual os problemas de cada um, a realidade de cada um, os demônios de cada um são todos muito individuais, né? eu acho que você tem que lecionar de uma maneira objetiva. Hum. Agora, procurando sempre dar a ela, ao ato de ser professor, um caráter ficcional também. Hum. O aluno possa interpretar, possa saber o que você está passando. Sabe, às vezes as provas são covardes. O primeiro vestibular que fiz, eu não sabia o que era CDA. Sabe o que é CDA? Hum. Carlos Drummond de Andrade. Puxa Aí vida. eu nunca fiz pré-vestibular, eu sou um sobrevivente mesmo, eu me considero assim.
E, de repente, quando eu vi assim, segundo CDA, eu ficava olhando, CDA, o que é CDA? Era Carlos Drummond de Pra, INR, era pra que dentro isso? das respostas, acima ou abaixo, aliás, abaixo, sabe? Eu não sabia nem isso. O meu preparo era tão despreparado que eu nem isso sabia. Então, para você ver, e eu me orgulho muito disso, de ter superado tudo isso, estudado sozinho, nunca Hum, fiz um pré-vestibular. O dia que eu passei para a faculdade, eu fiquei sentado no meio-fio chorando, agradecendo a legal. Deus. Falei, meu Deus, graças a Deus. Só acreditei que eu tinha passado quando o professor falou Luiz Gilberto de Barros. Ei. Aí eu falei, sou eu. Aí eu falei, agora eu estou na sala. Então, as pessoas às vezes olham para a gente assim, achando que tudo é fácil, que escrever. Ixi. Escrever é um dom, a gente já vem com ele, Uhum. sabe? Eu aperfeiçoei o meu ato de escrever. As pessoas falam assim: ah, você é professor de literatura, é mole escrever. Não, eu já escrevi, sabe? Agora, o que existe nas pessoas, o que precisa existir nas pessoas, chama-se sensibilidade. Uhum. Se você fala bicicleta e problema, ou você tem um problema de dislalia, ou você não observa coisa nenhuma. Sim. Você vai sentar-se à mesa. Eu, por exemplo, quando vou a um restaurante chique, granfino, há coisas que eu tenho dúvidas sobre como Uhum. fazer a etiqueta que impõe que nós tenhamos um comportamento. Às vezes eu olho para aquilo e fico rindo. Eu gosto de rir da minha ignorância. Há pouco mesmo, para entrar no Zoom, eu me lembrei disso. Compartilho com você de algumas ignorâncias tecnológicas. Eu digo o seguinte: há duas coisas que nos unem. Uma é o amor e a outra é a ignorância. Verdade, rapaz. A ignorância faz com que a gente se torne presente. Se você estiver numa floresta perdido com outra pessoa, às vezes ela sabe como acender fogo e você não sabe. Uhum. Então, não adianta você viver num mundo com bibliotecas, né, em torno de você, né, se você é filhote de livros. Sim. Eu já li muitos livros, eu tive que lê-los, outros eu li porque eu gostava de lê-los, sabe? Meu Uhum. filho estava comentando isso comigo, o pai só sempre leu. Lia, mas eu não sou filhote de livros. Eu sou um cara que se aperfeiçoou com respeito aos que já escreveram, sabe? Você que é nordestino, José de Alencar, Oh. o maior autor que eu já li. Uhum. Depois eu fui para o Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, fui para os clássicos estrangeiros. Na faculdade havia uma aula chamada Literatura Comparada, que você estudava o romântico alemão daquela época e o romântico brasileiro. Você os comparava para ver qual era a afinidade entre ambos. E a Uhum. literatura sempre chegou ao Brasil, ela já vinha de navio, né, meu irmão? A cultura chegava ao nosso país de navio. Uhum. Você vê o tempo que nós levamos, hoje em dia tudo é mais rápido. Você é uma biblioteca para pesquisar. Hoje em dia você pega lá o Google e vê lá. E Tá às tudo vezes na palma da sua mão, né? Na nossa material que época, a gente ia para a biblioteca mesmo, com a listinha lá, está lá. pedia os livros à bibliotecária, né? Isso. Lê-los, escrever as observações. Tinha a obrigação de entregar na data certa, né? Hoje em Sim, dia você vai ao Google e há muitas idiotices também no Google, muito sim. fake news ali. Tem cara que Uhum. escreve, né? E eu já vi, por exemplo, um livro de sonetos que o cara colocou meus melhores sonetos. Não havia um soneto no livro dele. Então, Ué? esse é importante. Quer dizer, se você quer falar sobre um assunto, estude sobre o assunto. É por isso que as teses são formadas. Uhum. Você tem que sair a campo para pesquisar. E é Sim, assim que acontece, e com a gente também. Agora, nossa topada na pedra permite que nós sejamos quem somos como escritores. sim. Eu acredito plenamente nisso, rapaz. Luiz, então eu vou aprofundar um pouco mais não, não é bem esse assunto, mas eu quero ir um pouquinho além. Você, o que você pretende deixar? Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu tenho uma opinião muito própria do que eu quero deixar. O que você quer deixar para a geração futura? Depois que você morrer, o que você gostaria de que as pessoas falassem de você? O que você gostaria de deixar a mensagem escrita para essas pessoas? Qual que seria a tua mensagem? Mensagem Eu não, digo o que você, é o fruto que você quer deixar?
eu digo sempre o seguinte: o mito dura o tempo de quem o ama. Quando quem o ama se vai, o mito morre com ele. Você Hum, entendeu? entendi. Então, eu tenho muita coisa escrita. Eu fico rindo disso, eu rio dessas pseudo-desgraças que não são bênçãos. E eu Uhum. fico imaginando o que alguém faria com o meu legado de escritor. Se alguém os leria, já escrevi um poema que fala até sobre isso, que de repente o neto, é, inespontaneamente, né, esbarra num caderno jogado numa lata de lixo, ele vai ler o que está escrito ali, o conteúdo daquilo ali. Então, eu tenho muitas medalhas, tenho muitos troféus, você com certeza também tem, Hum. e de repente eu fico olhando para aquilo ali, falei, quando eu me for, será que alguém vai fazer um museu com as coisas que eu já escrevi? Em 1980, eu tinha Hum. 10 mil poesias contadas a dedo, era a época da datilografia, né? Sim. Tudo era datilografado, eu tenho contadas a dedo. Você guarda alguns desses papéis? Eu guardo Cara, todos. eu A guardo, eu cada... tenho muitos que o pessoal quer jogar, quer jogar. Eu falei, deixa aí, um dia, quem sabe, isso não vai para o museu. Eu guardo uma pasta com coisas que eu escrevia, a datilografia, há 30 e tantos anos, 40 anos atrás, e eu guardo. Desde Eu fui pequeno que eu professor escrevo. eu fui professor de datilografia. Eu me Hum, lembro que nós estávamos assistindo a Copa de 70, né? No cursinho onde eu dava aula. Eu era jovem, bastante jovem, e já dava aula de datilografia. Eu me lembro que quando o Brasil fez um gol, havia um cidadão engessado e ele, ao vibrar, me pôs a nocaute. que Gol do mentira! Brasil! Veio no meu peito, eu caí deitado lá. E eu dava aula na escola de datilografia, né? Você datilografava com os olhos vendados para não errar Olha. a posição das teclas. No dia que eu peguei um teclado, eu falei, poxa, eu estou com uma Ferrari na mão. Hum. Não havia como eu... Quantas vezes prendeu o dedo entre as teclas, hein? Vários. Mas o que você falou sobre legado, eu acho que o nosso legado ele tem uma relação com as pessoas que se embevecem com o que a gente deixa, Hum. sabe? Se as pessoas gostarem do que a gente escreva, não importa o que elas pensem sobre, ou reflitam sobre o que nós escrevamos, elas vão ter um legado em mão, elas vão ter um legado para a própria vida, porque eu digo para os meus alunos, se vocês tiverem 8 professores, roubem de cada um deles 10% de quem eles são. E os 20 que restarem são de vocês. Hum. Melhores que eles sejam, se vocês roubarem deles 10%, vocês serão alguém na vida se vocês complementarem com os 20 de quem vocês são. Olha que E é bacana. assim que eu digo, o que eu aprendi com o meu pior professor? A não ser igual a ele. Ó, é isso aí. Tirar as coisas boas, sempre tirar algo, coisa ruim, sempre tirar algo É. bom, né? Agora, os bons, eu peguei o máximo que eu pude desses bons, Hum. para pelo menos ser um pedaço deles. Então, cada uma das pessoas boas que passam pela nossa vida, como você, por Ô, exemplo, rapaz. elas fazem com que a gente cresça mais, sabe? Hum. Então, a gente cresce a todo dia, a gente tem que observar isso. Uma criança, um bebê nos ensina. A gente tem que perder essa pseudo-onipotência e aprender que nós somos aprendizes da vida, aprender que somos aprendizes. Parece uma redundância, mas não é. Não é verdade? Realidade, Somos rapaz. aprendizes da vida inteira. Então, Hum. você aprende da topada e do capítulo que lê. É isso aí. Gente, vocês estão vendo aqui que papo maravilhoso aqui com o Luiz, poeta. Estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso programa. Você viu que aqui tem papo para noite toda. Infelizmente, a gente é limitado. Então, Luiz, eu queria que você mostrasse. Tá com alguns livros aí, mostra as capas aí de algum dos teus livros, onde as pessoas Olha, podem encontrar tuas obras, onde as pessoas podem te encontrar, tua rede social. Passa toda a letra. eu queria te mostrar um negocinho aqui. Esse aqui é o livro dos acadêmicos da, Eita. da Academia de São Paulo. Academia Paulista de Letras, É, rapaz, que honra, viu? Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo.
Opa! presidida pelo Roberto Ferrari, que é um grande. Eu acho que você poderia, deveria tornar-se membro. Se você depender de uma indicação, eu sou o primeiro. Rapaz, eu falo a muitas pessoas, eu falo, eu quero a Academia de São Paulo, eu É, quero a Academia de Pernambuco, eu quero a do Brasil, quiçá um dia. Te agradeço, lógico, te agradeço demais. é Isso eu vou atrás e eu quero a tua indicação e vou cobrar, viu? eu indico mesmo, e tenho certeza que o pessoal vai amar você. Poxa, Entendeu? rapaz. O meu patrono é o Gregório de Matos. Eu tive o privilégio de declamar, e para mim é o primeiro poeta brasileiro mesmo, é o Gregório de Matos. Ei, Meus livros eu os cataloguei em livros de capa dura. Então, por exemplo, tem um aqui chamado Poetâncias, sabe? Os que lindo. exemplares originais Olha o se tamanho foram. desse livro, gente. O outro, Sublimâncias. Ei, só Bíblia, hein? Olha. Eu ainda falava antes, né? Isso aqui é Na Pele da Poesia. Foi um livro que acabou também, esse livro esgotou. Eu acho que eu só tenho 2 exemplares, um dos quais foi o que a minha mãe deixou. E esse daqui é poesia, né, que eu vou catalogando, mas eu escrevo a todo momento mesmo. A cada ano eu tenho uma agenda que não é de compromissos. Compromisso com letras pequenininhas, que ali, é, em 2000, no tempo de pandemia, eu escrevi, desde o início, eu escrevi frente uma poesia, verso outra poesia, frente uma poesia, verso outra poesia, da agenda. E agora Aham. mesmo, quando terminou de 2023, assim, em 1980 eu tinha 10 mil textos escritos, Poxa, que 80. Aí um dia coisa. eu vi um livro de um rapaz, atualmente ele mostrou um livro para mim, ele falou assim, eu tenho 10 mil textos escritos, eu fiquei rindo. Falei, quantos anos você tem? Aí eu fiquei imaginando, porque em 80 eu já tinha 10 mil. Hoje em dia eu não conto mais nada, não tem como contar. E você conhece as aldravias? Sim, São as poesias mineiras. Eu sou membro da Academia Aldravista de Letras. olha. Então, olha, aqui eu tenho a Pala, eu fui presidente da Academia Pan-Americana de Letras e Artes durante 2 mandatos e membro. Da Uhum. União Brasileira de Escritores eu faço parte, da União Brasileira de Trovadores, com muita honra também faço parte, da Academia Luso-Brasileira e Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo, que é essa que eu te mostrei, o livro que eu Belo, acho belo, lindíssimo. belo, Você belo, tem belo, vários lindo. autores, e autores bastante conhecidos também. Então, Hum. voltando a. Então, essas são eu vou catalogando os livros que eu tenho. Eu tenho arquivos no celular, arquivos no computador. É muita loucura de letras. As letras. Eu acredito plenamente, cara. De madrugada, às vezes, no meio da rua, você vê o rosto de alguém ou uma palavra, ou do nada, ou está sozinho, ou está triste, ou está alegre, as ideias vêm, os pensamentos, ou criar isso, criar aquilo. A Caramba, ideia, a, ideia, a inspiração é um passarinho, né? Se você assustar, ela voa. boa. E a ideia é esse passarinho concreto. Né? Aham. Quando você junta inspiração com a ideia, você compõe. E você não pode, é como você está dizendo, se você está no carro e vê uma frase, ou um verso, ou a ideia de uma crônica, você não pode deixar ela passar. A minha Não. mulher que está do seu lado, ela já até sabe. E fala assim, anote isso aí, eu estou dirigindo, eu vou muito para Cabo Frio, e eu estou Aham. dirigindo, e ela está lá com um caderninho anotando. Minha mulher me complementa de uma maneira Que maravilha. Qual é o nome absurda. dela? Denise, Denise, é, parabéns por essa alma gêmea, esse artista maravilhoso que você tem do seu lado, que você lapida eu aí falo para ela que eu não lentamente. acredito em alma gêmea. Ela falou assim, mas nós somos alma gêmea. Eu falei, gente, agora nós fizemos 44 anos de porradoterapia amorosa. Aí eu falei isso para um rapaz, ele falou assim, você bate na sua mulher? Eu falei, jamais. É uma porradoterapia filosófica. A gente, não é? Você não pode ser hipócrita. Com 44 anos, Aham. quanto mais velho você fica, mais chato você também fica. É Mas verdade. você se ama, se respeita muito mais, porque você se sente Hum, melhor. Você entendeu como é que é? é É verdade, assim. cara. Então, meu irmão, Antes, eu sempre escrevia tudo. Agora, principalmente de madrugada, eu tenho aquela preguiça às vezes, eu tenho muita insônia, e quando eu tenho insônia eu também vou e escrevo.
Dá aquela brisa, o que é que eu faço agora? Eu gravo a ideia que eu sonhei, eu tive de madrugada, eu acordei pensando naquilo, caramba. Aí eu gravo, aí no dia seguinte, e às vezes eu ainda com o olho fechado, eu digito num bloco de texto aqui. Aí no dia Tem que seguinte eu ser. pego aquilo, vou organizando, onde é que eu posso usar, onde é que eu não posso, quando eu posso usar. E Eu isso guardo. acaba com a gente, porque eu estou com um planejamento de 8 a 9 livros para escrever por causa dessas loucuras. Você tá igual a mim. Eu acho que a gente tem esse toque. É, Eu, cara. quando subo aqui, tenho um quarto onde só há quadros, telas, etc. e tal. Aí eu falo assim: não vou entrar nesse quarto hoje. Eu falei: hoje eu vou escrever, vou colocar uma carta no correio para alguém. Eu vou Ah, escrever um texto, vou fazer uma música. Antigamente a gente gravava música e ligava para a secretária eletrônica. hum, Aí você falava com a secretária eletrônica da música. Até você aprender a colocar isso na pauta é meio complicado, né? Então, a hum, melodia vinha, você rapidamente você não podia esquecê-la, né? caramba. Hoje em dia há outros recursos, eu tenho alguns gravadores, agora mesmo roubaram meu celular, levaram várias músicas inéditas, Vixe. que eu não consegui recuperá-las, sabe? Pela minha própria ignorância. Mas Hum. é isso que eu estou te falando. A gente parte da datilografia para a modernidade dos teclados e esbarra nessa, por exemplo, hoje, para eu entrar na, Gente, hoje na, acontece, não é a primeira vez, lógico, que algum convidado meu, a gente faz a gravação pelo Zoom e depois edita e tudo mais. E às vezes tem uma complicaçãozinha, dependendo do aparelho, se é no celular, se é no computador, e nós ficamos hoje uns 30 minutos ou mais, né, Luiz, para entrar. é verdade, rapaz, desculpa aí. Não, acontece outra, e eu tenho que chamar uma pessoa para me ajudar, porque eu também não sei ajudar o Luiz, porque se dependesse de mim, tava lascado ele e eu. Ainda bem, Ainda aí que bem. nós nos aproximamos dos outros. Pois é, cara. Eu sei colocar azulejo, eu sei mexer com alvenaria, eu sei mexer com eletricidade, com hidráulica, mas quando o negócio entra num clima de pós-graduação objetiva, eu tenho que Ah, chamar o primeiro e falar, meu irmão, quebra esse galho aí. é isso aí. Eu te digo, nós somos de uma geração de sobreviventes, então havia coisas que eu sabia fazer e eu não pagava para alguém fazer. Uhum. E com essa idade, poxa, eu não posso subir numa árvore para pegar uma manga. Agora mesmo eu comprei uma serra, uma serra para podar minhas árvores. É isso. É isso mesmo. Luiz, me fala onde as pessoas conseguem te encontrar e encontrar os teus livros. Tua Olha, rede social. eu vou lançar um livro agora, mas eu estou até propenso a nem lançá-lo, porque eu já entreguei para tanta gente esse livro que eu não sei se eu vou, esse de Trovance Arte, né? Uhum. É, mas as pessoas me encontram na internet, me encontram no Instagram, me encontram no, 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 no Face, são 5.000 pessoas que participam do meu grupo, 5.000 amigos, né? A palavra amigo hoje em dia também é outra, né? Claro, né? Conhecido, eu digo que meus amigos eles cabem nas minhas mãos, ainda bem que eu tenho duas. Não é? São 10, né? Então, é complicado. Eu tenho muito amigo, amo as pessoas demais, sabe? Eu respeito muito as pessoas, valorizo muito os poetas. Há poetas que são iniciantes e quando eles me pedem uma ajuda, eu vou lá para ajudá-los com a humildade que eles têm, com as que eu tenho também para Uhum. poder auxiliá-los. Há erros que nós cometemos o tempo inteiro, sabe? Eu acho que nosso percentual de erros e acertos estão numa balança e a nossa balança do bem pesa muito mais, graças a Deus, sabe? Opa, é isso aí, É Luiz. tudo, Luiz. Luiz, então vai passar aqui, gente, as redes sociais de Luiz. Segue ele, busca esse moço aí, pergunta onde consegue comprar as obras deles e como consegue Procure ter Luiz Poeta, autografado. Qual o nome? Luiz Poeta com Z e Luiz Gilberto de Barros. Maravilha. Você Per- vai para o Google, no Face, onde você for, você vai no Instagram, você vai no YouTube. Eu tenho vários Hum, no YouTube, sabe? perfeito. Vai aparecer aqui também, vocês podem entrar lá no do Daniel Marques Oficial e vai ver os meus amigos, o Luiz vai estar lá com certeza. Já entrei, já fui lá, já foi lá a sua Opa, captura, né? Eu fiquei maravilha. parabéns. Obrigado, Luiz.
Primeiro, quero te agradecer muito, muito, muito por participar aqui do Blitz Cultural. Foi uma conversa tão boa, foi tão instrutivo. Conversamos sem pauta e conseguimos, sabe, é muito isso, essa troca que é sensacional. E eu quero te agradecer muito por fazer parte aqui, assinar mais esse capítulo aqui do Blitz Cultural, viu? Poxa, é um prazer. Eu chamo de papoterapia, né? Não é? Essa papoterapia foi maravilhosa. Eu já te conhecia pelas redes sociais, mas conversar com você, cara, ter o privilégio de te olhar, Ô, sabe, de te rapaz. ouvir e de dividir contigo essa emoção, essa alegria, essa felicidade de estarmos juntos é impagável, sabe? Muito obrigado, que Isso, Deus te pô, abençoe, te inspire, te guarde, sabe? Que a cada dia amém. você cresça muito mais em todos os sentidos e que esse crescimento seja dentro da sua felicidade. Deus nos fez Amém. para que nós fôssemos felizes. E é o que eu te desejo, muita felicidade, meu Opa, irmão. E rapaz, a muito recíproca é obrigado. verdadeira. Obrigado de verdade. Gente, muito obrigado vocês também por estarem aqui participando conosco, por estarem aqui até o final, consumindo a cultura, a arte, a literatura, livros e esse poeta, esse escritor maravilhoso que é Luiz Poeta. E aguardo vocês semana que vem aqui às 21h30 aqui no AVRT Channel, no Blitz Cultural, que é feito com tanto carinho para vocês. Então, desejo uma semana cheia de paz, saúde, prosperidade e, acima de tudo, muito, muito, muito sucesso para vocês. Um grande beijo no coração de todos vocês. Até semana que vem. Luiz, muito obrigado mais uma vez, viu? E até a próxima. Temos contato aí, vamos manter contato aí para a vida, viu? Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te Valeu. abençoe, te guarde e te inspire. Amém. Até mais, Muito pessoal. obrigado. Sucesso, sempre.